Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora e você vai ver os seguintes destaques. A Justiça autoriza a quebra de sigilo bancário do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O esforço para a reconstrução do que foi destruído pela lama, a mineradora responsável pelas barragens que cederam em Mariana, terá que indenizar as vítimas. O Ministério da Saúde decreta estado de emergência nacional por surto de microencefalia em bebês. Os casos foram registrados em 3 estados e podem se espalhar. Começa a maratona literária em São Paulo. Autores percorrem a cidade para espalhar o gosto pela leitura. Câmara aprova a lei que permite declarar, sem punições, dinheiro depositado no exterior. A medida favorece o governo, que pretende aumentar a arrecadação com imposto sobre esses recursos. Devem sair agora à tarde os primeiros resultados de exames de paciente no Rio de Janeiro com suspeita de ter o vírus Ebola. E na entrevista da semana, a postura ideal para enfrentar a crise e as dicas para as novas gerações que não conhecem a inflação. Você pode assistir, viu, o Jornal da Cultura, a primeira edição, ao vivo no YouTube, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura, tudo junto. Aproveite também para curtir as nossas páginas no Facebook e no Twitter. Na próxima meia hora, fique aí com a gente, não sai daí. Ler é o remédio, que a gente sempre fala, Olha, né? que notícia boa. Não é? São Paulo foi invadida, viu, por livros, da periferia ao centro, de shoppings a céus, bibliotecas, teatros, museus e, claro, livrarias. É o encontro mundial de invenção literária. Parte ótima e importante, a programação gratuita. E é um aperitivo para conquistar novos leitores, uma refeição para quem já se delicia com as letras. E de sobremesa, autores estarão ali bem pertinho da gente. Um barulhão tomou conta da Galeria Olido, no centro de São Paulo. A música abre passagem para o silêncio da literatura, para as vozes caladas que gritam dentro das páginas. A leitura tem esse poder, ela tem um pouco essa função. Os livros tomaram a cidade, pelo menos esse mês. Hoje começa o Encontro Mundial de Invenção Literária, que promete espalhar 105 escritores brasileiros e estrangeiros pelos 4 cantos da metrópole. Proporciona a oportunidade para que as pessoas que têm a sua agenda de trabalho, de estudo e mesmo de lazer consigam encaixar essa programação literária no seu dia a dia. A programação completa está no site emil.arte.br. A ideia é espalhar por aí o desejo de mergulhar nas letras, até mesmo para quem já vive delas. 80 mil professores da rede pública municipal receberão vales para trocar por livros nas livrarias. Rodrigo Ciríaco é professor, leitor e escritor. A partir da palavra a gente constrói frases, constrói sociedades, constrói mundos, constrói países. Ele sabe que muitas vezes as letras chegam onde as vozes não alcançam. Não quero saber do escritor, do poeta que decrete o fim da história, do meu idealismo e de todas as ideologias. Sem isso, o que sobra é bobagem. Nem o poeta, nem a farsa. Olha aí, fiscais do Procon estão no aeroporto de Guarulhos, de olho nas lojas da área de embarque, viu? Aquela situação, né? Passageiro com pressa, querendo uma lembrancinha de última hora, às vezes um lanchinho, aí a turma aproveita e deixa o direito do consumidor para lá. Vamos conversar com a repórter Laís Duarte, que acompanha a operação. Muita coisa errada por aí, Laís, boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Muita coisa errada, viu? Produtos sem validade, produtos sem preço na vitrine. Os fiscais do Procon estão por aqui também no aeroporto de Congonhas, fiscalizando lanchonetes, restaurantes, lojas e até as companhias aéreas. Eu vou conversar agora com o Paulo Miguel, que é diretor de fiscalização do Procon aqui de São Paulo. Boa tarde para o senhor. O que acontece com essas empresas onde são encontradas as irregularidades? Essas empresas são feitas o auto de constatação para depois ser efetuada a multa. Eles terão um prazo de defesa, caso não seja convincente, evidentemente será efetuada a multa. O consumidor que se deparar com uma dessas irregularidades deve fazer o quê? Todo estabelecimento deve constar o número do 151, obrigatoriamente, o código do consumidor e as redes sociais. Ok, muito obrigada pela participação. 43 dessas 113 empresas foram autuadas. Só para você ter uma ideia, Aldo, 11% delas nem tinham sequer o exemplar do Código de Defesa do Consumidor na loja. Isso aí, Laís, é o que eu falei. Obrigado pelas informações, é o que eu falei, né? O pessoal passa ali rápido, com pressa, e quem atende nem se preocupa em preservar esses direitos. E aí, ó, 151, telefone, ligue, denuncie, que isso é importante. Outro problema aí do consumidor, plano de
saúde. É aquela dor de cabeça, né? É o tipo de coisa que a gente paga para não usar. O problema é que quando precisa, aí o plano, aquela história, né? Não marca consulta, não autoriza procedimento, não faz exame, e a gente já fica até meio perdido sobre os direitos que a gente tem. Agora, isso pode estar na ponta dos dedos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou um aplicativo gratuito com essas orientações. A gente conversa agora com a repórter Evelyn Avancini, que explica para a gente. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O aplicativo tira dúvidas sobre a cobertura dos planos e também os reajustes nos contratos familiares e individuais. Por enquanto, a plataforma está disponível no sistema Android, mas em breve também deve estar disponível no sistema iOS. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Marcos Patulo, que é advogado especialista em direito à saúde. Dr. Marcos, boa tarde. Essa iniciativa deve deixar os serviços mais transparentes? Eu acredito que uma boa iniciativa da ANS, ele permite, conforme dito, a consulta dos reajustes para pessoas físicas, os contratos familiares, permite uma boa consulta ao rol da ANS, que hoje, realmente, para você ter o acesso ao rol da ANS, ele é mais burocrático, você tem que entrar na internet, a consulta ela é um pouco mais difícil. Eu vi que no aplicativo fica um pouco mais fácil, apesar de que os procedimentos médicos, eles têm nomes, às vezes, complicados. Eu vi que se o consumidor ele erra o nome do procedimento, eventualmente, o aplicativo ele não consegue identificar esse procedimento no rol, mas eu acho que é uma boa iniciativa. E com relação à transparência, eu vi que a ANS também disponibiliza dados sobre os operadores, o que facilita o acesso do consumidor. Em relação às reclamações, isso também pode ser feito no aplicativo? Então, esse é um ponto que eu acredito que a ANS tem que trabalhar nesse aplicativo. O aplicativo não permite que o consumidor faça reclamações. Hoje, o procedimento para reclamações ele acaba sendo um pouco burocratizado, né? O consumidor não tem um fácil acesso para reclamações, principalmente no calor do momento. Eu imagino o consumidor que está no hospital, que se depara com uma negativa, né, para ele fazer uma reclamação, para demonstrar sua insatisfação para a ANS, ele precisa voltar para casa, eventualmente acessar um computador ou mesmo fazer uma reclamação por escrito. E se ele tiver isso disponível na palma da mão dele no aplicativo, fica muito mais fácil dele até passar para a ANS qual que é a real insatisfação que ele teve. Um ponto que deve ser melhorado, então. Isso, com certeza. Ok, muito obrigada. E lembrando que o usuário que quiser baixar o aplicativo é de graça. Aldo, é com você. Ok, obrigado, Evelyn. Aí vai na Google Play ou na Apple Store e procura ali, por enquanto, só para Android, né? Mas daqui a pouco também no sistema iOS. Essas agências aí, a gente sabe, tão distantes do cidadão. É bom que tenha esse canal aí de comunicação. Tomara que funcione, né, Gabriela? Hoje é Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. E uma iniciativa no aeroporto de Congonhas ensina as pessoas a realizar procedimentos que podem salvar vidas. É a campanha Coração na Batida Certa. Quem vê a Aline malhar nem imagina que há 13 anos ela usa um marca-passo no coração. A Aline nasceu com uma arritmia que fazia seu coração bater bem mais devagar do que o normal. As atividades que eu não tinha costume de realizar, não conseguia realizar, eu comecei a conseguir fazê-las normalmente. Problemas cardíacos são as principais causas de morte hoje no Brasil. São mais de 300 mil casos por ano. Por isso, é fundamental prevenir ou detectar a doença desde cedo. Existem alguns fatores de risco, citando como exemplo a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo. Em comemoração ao dia, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas realiza a ação Coração na Batida Certa em todo o país. Aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, o objetivo é ensinar as pessoas a realizar os primeiros socorros em casos de emergência, principalmente a massagem cardíaca. Nós temos que colocar as nossas mãos espalmadas uma sobre a outra, sobre a porção inferior do externo e fazer massagem cardíaca que não seja tão fraca, que não chegue a resultar em efeitos cardíacos, mas também não pode ser tão forte que a gente cause fraturas de costela. Isso aí, olha, ainda na área da saúde, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência nacional como alerta para um surto de microencefalia, uma má formação no cérebro que compromete o desenvolvimento dos bebês, que estaria ocorrendo no país.
Especialistas consideram assustador o número de casos. Somente em Pernambuco foram 141, mas também há ocorrências na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Para o Ministério da Saúde, a origem do surto ainda é um mistério. Uma das suspeitas é de que esteja relacionado com o Zika vírus, que apareceu este ano no Brasil e é transmitido pelo mosquito da dengue. Bebês com microencefalia têm o tamanho do cérebro menor e em 90% dos casos a criança apresenta retardo no desenvolvimento neurológico, psíquico e motor. Outras notícias nacionais: uma tempestade de 1 hora com chuva e vento derruba mais de 70 árvores na zona sul de São Paulo. E uma outra notícia: deve sair agora à tarde o resultado dos primeiros exames do brasileiro suspeito de ter contraído o vírus Ebola. Ele está no Rio de Janeiro. Veja aí. O homem de 46 anos, que não teve o nome divulgado, foi transferido de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, onde chegou de noite em um avião da FAB. A transferência envolveu uma verdadeira operação de guerra. O brasileiro esteve recentemente na Guiné, na África, onde existe um surto de ebola. No domingo, ele começou a apresentar sintomas da doença e procurou auxílio médico. A unidade de saúde que atendeu o homem foi isolada e quem teve contato com ele está sendo monitorado. O metrô bate na traseira de um trem de carga em Teresina, no Piauí. A batida provocou o descarrilamento de vagões e a morte dos 2 condutores da composição, além de ferimentos em um passageiro. No Piauí, o metrô é de superfície. Em alguns trechos, divide os trilhos com os trens de carga. Tempestade de menos de 1 hora de duração provoca a queda de mais de 70 árvores em bairros da zona sul de São Paulo. A força da chuva, com ventos de 60 km por hora, arrancou do solo árvores enormes. Uma delas caiu sobre 8 carros de uma revendedora de veículos. Outra atingiu caminhões estacionados em uma empresa. E outra ainda despencou sobre um ponto de ônibus, onde cerca de 10 pessoas se abrigavam do temporal. Deu tempo deles perceberem a queda e deixarem o local antes do ponto ser destruído. Ninguém se feriu. A presidente Dilma Rousseff visitou agora pela manhã as áreas atingidas pela enxurrada de lama em Mariana, Minas Gerais. Pois é, e a mineradora Samarco, responsável pelas barragens que se romperam, vai ter que alugar casas para os desabrigados, indenizar famílias e prefeituras atingidas e pagar multa pelo impacto ambiental da tragédia. Hoje foi identificada mais uma vítima da tragédia, Tiago Damasceno Santos, de 7 anos. 3 corpos ainda não foram reconhecidos e 21 pessoas continuam desaparecidas. Numa reunião com representantes da Samarco, o prefeito de Mariana estimou que serão necessários pelo menos 100 milhões de reais para amenizar os impactos ambientais e para obras de infraestrutura na cidade. O Ministério Público informou que a empresa vai alugar casas para 183 famílias desabrigadas. E com o reconhecimento da situação de emergência, a assistência a eles será ampliada, inclusive com a liberação do FGTS. O governo federal deve se reunir ainda esta semana com representantes da mineradora e da Defesa Civil para discutir os gastos com o abastecimento de água nas cidades atingidas pela lama. Quase uma semana depois do rompimento das barragens, ainda não se sabe as causas da tragédia. O IBAMA deve aplicar 2 multas por lançamento de dejetos nos rios e pela perda da biodiversidade. Os valores podem chegar a 50 milhões de reais por infração. Rapidinho, as notícias de Brasília. A Justiça autoriza a quebra de sigilo bancário do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O pedido é dos procuradores responsáveis pela Operação Zelotes, que investiga irregularidades nas nomeações do CARF, o órgão do Ministério da Fazenda, que julga recursos de empresas. Pois é, em outro assunto, a Câmara aprova o projeto de lei que permite a repatriação de recursos no exterior. E mais derrotas para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O projeto ainda precisa passar pelo Senado. O texto aprovado pelos deputados autoriza a repatriação de recursos recebidos no exterior e ainda não declarados à Receita Federal. Ele também impede que os contribuintes que aderirem sejam processados por crimes fiscais como evasão de divisas e sonegação. Em troca, terão que pagar 30% de imposto. Com isso, o governo espera arrecadar até 11 bilhões de reais a partir do ano que vem. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sofreu derrota na votação. Os nobres colegas derrubaram o artigo que estendia o benefício a políticos, como defendido por Cunha, que alega que os recursos que tem na Suíça tiveram origem legal.
Outro revés para Cunha veio com novos documentos apresentados pela Justiça Suíça. Ao contrário do que alega o presidente da Câmara, extratos de contas liberados agora comprovam que houve movimentação dos recursos depositados por lobistas investigados na Operação Lava Jato. Cerca de 5 bilhões de reais, que seriam pagamento de propina na venda de um campo de petróleo para a Petrobras na África, foram transferidos pouco depois do início das investigações para outras duas contas que têm Cunha como beneficiário. Eu sou ser uma pessoa de bem com a vida, né? Pois é, quer dizer aí que você entendeu, né? Eduardo Cunha tenta provar que não mentiu à CPI da Petrobras em março, quando disse que não tinha contas na Suíça, e agora, será que ele também vai tentar provar que não mentiu de novo ao dizer que não movimentou as contas? E olha, só para registrar como no jogo político pouco importa, às vezes, a verdade dos fatos. Você lembra, a oposição, que apoiava cegamente o presidente da Câmara, agora desembarcou da nau de Cunha, viu? Primeiro o PSDB e em breve será o DEM. Agora, adivinhe quem assinou uma moção de apoio ao presidente da Câmara? Quem antes torcia o nariz para ele. 13 partidos governistas, PMDB, claro, do próprio deputado, PR, PP, PTB e por aí vai. Sabe qual é a explicação? Ontem, Cunha poderia encaminhar o impeachment. Hoje, ele pode protelar. E se ele é culpado ou não, isso parece que pouco importa, né? Vamos mudar de assunto, falar das pessoas que têm que se preocupar com o dia a dia, né? Com essa crise que a gente está enfrentando. Olha, resiliência, você já ouviu falar? É a capacidade de se adaptar às mudanças e aos contratempos, de resistir aos momentos de turbulência. É justamente a resiliência que ajuda, por exemplo, a atravessar com sucesso um momento de crise como o que a gente vive hoje. E é esse o nosso assunto da entrevista da semana. A nossa conversa hoje é com a Márcia Dessen, planejadora financeira. Como se planejar para um momento de crise, para um momento em que a gente tem que abrir mão de coisas? Abrir mão de algumas coisas não é um processo fácil, né? Mas é necessário. Se existe alguma situação de mudança, de incerteza, uma situação de crise como a que a gente está passando, nós somos obrigados a repensar tudo que a gente faz, né? Se a gente pode modificar, reduzir, cortar alguma coisa, fazer diferente, não é necessariamente ruim, né? É um momento da gente refletir se o que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer. O que pode ser supérfluo para mim pode ser fundamental para você. Não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula única. Eu acho que o que faz sentido para todo mundo é repensar as prioridades. Se o dinheiro está sendo usado para as coisas que realmente importam, que têm significado para você, e se não estão só enriquecendo o mercado, os outros, né? Os lojistas, os bancos, as administradoras de cartão de crédito, quando, na verdade, esse dinheiro podia estar sendo usado a seu favor. Entender como isso te afeta, né? E analisar como você pode fazer para reduzir o impacto sobre você. Algum impacto vai ter, em maior ou menor escala. E o que você pode fazer durante quanto tempo, né, para aguardar que as condições voltem à situação mais favorável. O que a gente pode ensinar para as novas gerações, que muitas pessoas estão vendo uma crise pela primeira vez, nunca passaram por um momento de aperto? Quem está passando por isso pela primeira vez pode recorrer a parentes, amigos, professores, para entender o que aconteceu, porque embora ele esteja passando pela primeira vez, a família, os amigos, o país já passou por outras crises e estamos aqui, né? Vivos, ilesos, amadurecidos, fortalecidos muitas vezes com as lições aprendidas na crise. Muita gente da geração dos mais jovens estão vendo inflação pela primeira vez na vida. Eu, por exemplo, já vi inflação de 40%, 50% ao mês. Hoje a gente se assusta com uma inflação de 10% ao ano. Hoje a nossa crise é decorrente de uma crise generalizada do país. Não fomos nós individualmente que provocamos, mas somos parte desse contexto, né? Não adianta ficar aqui sentado esperando que o governo provocou, o governo resolve. Não.
A gente pode fazer alguma coisa. Não é o fim do mundo, é só um mundo diferente, um caminho diferente do que vinha sendo trilhado. Por vezes ele é mais difícil, ele é mais tortuoso, mas é possível. O objetivo final, a meta final, está lá ao seu alcance e você pode chegar se você se preparar para esse percurso. É isso aí. A gente vai para um intervalo rápido e a seguir, países europeus devem mandar mais dinheiro para a África na tentativa de conter o fluxo de imigrantes. E mais, seleção olímpica vence os Estados Unidos e avança na preparação para os Jogos do Rio 2016. A gente volta já. Estamos de volta a 12h23 com as notícias internacionais. A União Europeia oferece mais dinheiro à África para tentar conter a crise migratória. Em um encontro em Malta, líderes de 63 países dos dois continentes discutem novas medidas para conter o fluxo de imigrantes em direção ao bloco europeu. Os líderes africanos querem ampliar os meios para viajar legalmente à Europa. Já os líderes europeus querem reduzir o número de asilos concedidos e pede que a África contenha a saída dos imigrantes em troca de uma nova ajuda financeira no valor de 1 bilhão e 800 milhões de euros. O acordo com as decisões finais deve ser firmado ainda hoje. O Tribunal Constitucional da Espanha suspende por unanimidade o processo de independência da Catalunha, que havia sido aprovado na segunda-feira no parlamento da região. A decisão foi o julgamento de um recurso aberto pelo governo espanhol, que se nega a admitir a possibilidade de uma república catalã e declarou que vai defender a soberania e a unidade da nação. A Anistia Internacional denuncia o uso de tortura pela polícia da China. Segundo a organização, os abusos contra suspeitos são sistemáticos no sistema policial do país. Um relatório da Anistia aponta que a justiça chinesa recebeu ao menos 1.321 denúncias de confissão sob tortura entre 2008 e a primeira metade de 2015. Hora do esporte, Cadu Cortez, bem-vindo e boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Gabi? Boa tarde, Aldo. Tranquilo? Vamos à nossa hora de esporte, a hora de esporte / política. Uma notícia um pouco, vamos dizer, mais positiva para o futebol brasileiro, diante de tantas notícias mais complicadas, algumas desgracentas, né? A gente que noticiou esse ano, infelizmente, a CPI do futebol vai continuar pelo menos por mais 6 meses. Vamos ver. E com isso, Marco Polo Del Nero permanecerá na mira dos senadores que buscam provas contra o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Os senadores Romário, do PSB do Rio de Janeiro, e Randolfo Rodrigues, da Rede, do Amapá, anunciaram ontem à noite terem conseguido as 35 assinaturas necessárias para prorrogar por mais 6 meses os trabalhos da CPI do futebol. Deveria ser concluída no próximo dia 22 de dezembro. Romário destacou a importância das informações coletadas. Informações essas que comprovam todo o sistema corrupto que existe hoje no futebol brasileiro, onde que a entidade maior, a CBF, é com certeza a cabeça de tudo isso. Muito bem, nosso glorioso senador Romário e a sessão que votaria a quebra dos sigilos, né? Infelizmente não aconteceu, deve acontecer somente na semana que vem, a sessão que votaria essa quebra por conta da ausência de alguns senadores, Romero Jucá, relator, inclusive da CPI, senador João Gilberto, Fernando Collor, do PT do B das Alagoas, Gladson Camelli, Davi Alcolumbre e Donizete Nogueira, do PT de Tocantins. Eles simplesmente alegaram que não tiveram tempo de ver os documentos e, por isso, infelizmente, não foi votado, mais uma vez adiado para a semana que vem. Com Michel Platini fora, a FIFA divulgou os 5 candidatos à presidência. Na eleição que acontecerá no dia 26 de fevereiro do ano que vem, o francês Michel Platini, presidente da UEFA, não vai ter o seu nome relacionado. O comunicado informa também que os relatórios de verificação de integridade finais e os comentários apresentados pelos candidatos foram fornecidos aos membros da comissão eleitoral e avaliados para determinar se todos cumpriam os requisitos para concorrer à presidência. De acordo com a nota, o comitê eleitoral declarou 5 postulantes elegíveis: o príncipe da Jordânia, Ali Al-Hussein, o sheik do Bahrein, Salman bin Khalifa Al-Ebrahim, o francês e diplomata Jérôme Champagne, o secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino, e o sul-africano Tokyo Sexwell.
O atual presidente da FIFA, que está afastado, Joseph Blatter, permanece internado em um hospital na Suíça, deve receber alta até a próxima terça-feira. Enquanto a seleção principal se prepara para enfrentar a Argentina hoje à noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo, da Rússia, com o Neymar e com toda a seleção, e do outro lado a Argentina, né, sem Messi e sem Tevez, por exemplo, a seleção olímpica jogou ontem à noite contra os Estados Unidos. Vamos ver os gols? Na preparação e na busca pelo ouro inédito, a seleção brasileira olímpica enfrentou os Estados Unidos 2-1 nesta quarta-feira. Está aí o primeiro gol, Lucas Silva deixando o Gabigol na cara do gol. A gente já está vendo o segundo gol. O atacante do Santos driblou o goleirão. O gol saiu dos pés de Luan, uma paulada. E aí no finalzinho já do jogo, aos 42 minutos, pênalti para a seleção dos Estados Unidos. O Kai Sweater foi para a cobrança e diminuiu. O Brasil, que ainda vai viajar para Belém e vai enfrentar na próxima quinta-feira o próprio Estados Unidos também, só que joga no Mangueirão em mais um amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos do Rio. Será que o ouro vem no Rio de Janeiro ano que vem? É o único título que o Brasil não tem ainda. Não tem, né? Tomara, né? Tomara, vamos torcer aí. Até amanhã, obrigado. Valeu, Aldo. Tchau, Gabi. Tchau. Até. Isso aí, minha gente. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Quer saber mais? Já sabe, lá no seu computador, www.tvcultura.com.br/jornalismo, computador, tablet, celular, né? Computador é coisa de quem tem cabelo branco. Uma ótima tarde para você. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Não esquece, hein? Além de assistir o Jornal da Cultura, primeira edição ao vivo, tem lá as nossas reportagens, quadros e séries já exibidos. É só entrar no youtube.com.br/jornalismo TV Cultura e se inscrever que você recebe tudo. E ó, agora fica com o JC Debate. Hoje fala sobre o aumento no número de gêmeos. Uma boa tarde para você. Amanhã, ao meio-dia, a gente volta. Até lá. Tchau.